Olá, tudo bem? Primeiro eu quero pedir desculpa pela demora, já era para mim ter gravado. Então hoje a gente vai falar sobre o Evangelho no lar. Eu vou fazer como se eu estivesse simulando o Evangelho no lar, para que vocês possam ver e também meio que ter como se fosse um roteiro para fazer nas suas casas. É um jeito simples, mas vocês estão livres para fazer da melhor forma que vocês encontrarem. Podem estar adaptando conforme vocês se sentirem melhor, ok? Então precisamos do que para fazer o Evangelho no lar? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse livro. A água. Aqui eu tô com uma garrafa, mas pode ser uma maior, pode ser um copo, mas eu sugiro, como vocês fazem uma vez na semana, faz numa garrafa maior e vai dividindo, colocando em outras garrafas para poder, tipo, a semana toda conseguir a água fluidificada vocês aproveitarem e tomarem. Então, assim, eu falei, né, uma vez na semana. Vou orientar vocês antes de começar a fazer. Então, a gente sugere que faça no mínimo uma vez na semana, mas pode fazer também mais vezes se precisar. Por exemplo, teve uma situação em que eu estava com um problema muito grave e aí eu achei melhor alterar e eu fazia todos os dias. Num período de 30 dias, né, um mês, eu fiquei fazendo todos os dias o Evangelho no lar. E para mim foi muito bom, me ajudou bastante. Então eu espero que essas sugestões e orientações possam auxiliar vocês também. Então, geralmente você decide junto com a família ou sozinho, não tem problema. Se nenhum familiar quiser fazer com vocês, podem estar fazendo sozinho, bem tranquilo. Ou pode fazer com o esposo, com o pai, com mãe, com a esposa, com irmãos, com quem tiver na residência, não tem problema. Então você marca ali uma vez na semana. Por exemplo, o meu aqui na minha casa é sempre domingos, 8h30 da noite, que seria 20 e 30, né? Mas esse horário eu tô voltando de viagem. Eu faço dentro do carro, na viagem. Mas eu não consigo fazer. Não tem problema. Faço quando você volta para casa, quando você chega em casa, dá para fazer também. Mas naquele horário ou um pouco antes, já medita ou faz uma oração rapidamente, avisa para o teu mentor espiritual, para o teu anjo da guarda, que você vai precisar alterar um pouco o horário do Evangelho no lar. Por exemplo, às vezes pode coincidir de você ter um trabalho, um encontro, ou acontecer alguma coisa, você tá fora e naquele momento não conseguir. Então você ou mentalmente, né, ou se coloca em oração e avisa, às 8h30 eu não vou conseguir, mas eu vou botar um pouquinho para frente, ali 10 da noite eu vou estar conseguindo fazer o evangelho, porque daí a espiritualidade que tá toda ali preparada para aquele horário estar presente junto com vocês, vai saber que vai mudar um pouquinho o horário, tá? Isso mostra que vocês respeitam também a espiritualidade, os espíritos amigos, tá bem? Então pode ser uma vez na semana, sempre no mesmo dia da semana e sempre no mesmo horário. Mas pode acontecer de mudar, mas é importante que não esqueçam, né? Que vire uma rotina de vocês semanalmente estar fazendo o evangelho no lar, ok? Então os dois importantes são o evangelho segundo o espiritismo, mais a água para conseguir fluidificar. Eu também costumo trazer junto o meu caderno de orações, onde eu tenho o nome das pessoas que no decorrer da semana me pedem oração. Eu já vou fazendo a oração todos os dias, mas no momento do meu evangelho, eu também acrescento o nome daquelas pessoas que precisam de oração. E aí vocês fiquem livres para fazer como vocês acharem melhor, ok? Então, vou começar como se eu estivesse fazendo o meu evangelho normal. Mas vocês podem fazer
como acharem melhor, não tem problema, tá? Então vamos lá. Então eu inicio falando: Deus, Jesus Cristo, a espiritualidade amiga, os espíritos de luz, os meus anjos da guarda, os anjos da guarda dos meus familiares, do meu esposo, da minha filha, de toda a família, de toda a espiritualidade amiga que me acompanha, que nos acompanha. Eu agradeço por estarem junto conosco nesse momento no Evangelho no Lar e peço para que nesse momento a gente possa dar início no nosso Evangelho. Agradeço a presença e iniciamos o Evangelho no Lar. E assim eu começo sempre agradecendo. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço a semana maravilhosa que eu tive, agradeço o dia de hoje, agradeço o alimento de cada dia, agradeço a minha saúde, a minha família, o ar que eu respiro, agradeço o meu trabalho, que me dá o meu sustento e também o sustento da minha família, agradeço o meu lar, as minhas roupas, o alimento, o trabalho do meu esposo, os meus estudos, também os estudos da minha filha. Agradeço a vida dos meus pais, dos meus irmãos, da minha sogra, dos meus cunhados. Agradeço a vida, a saúde, a abundância, a prosperidade e todas as bênçãos proferidas na minha vida. Gratidão, gratidão e gratidão por tudo que vocês fizeram e estão fazendo por mim hoje, agora e sempre. Gratidão de todo o coração e que assim seja. E aí, se tiver mais alguma coisa para agradecer, é o momento que eu agradeço. Em seguida, geralmente eu peço o que eu acho que preciso ou por pessoas que precisam. Então, nesse momento, quero pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, a espiritualidade amiga, a todos os espíritos do bem, que auxilia todas as pessoas que necessitam de ajuda, de amparo, a todos que precisam, seja de ajuda do corpo físico, mental, espiritual, pessoas que estão internadas, pessoas que estão em casas de repouso, pessoas que estão em abrigos, pessoas que estão em locais que estão precisando de auxílio para a saúde mental, ou que estão em casas precisando de ajuda, as pessoas que moram nas ruas, as pessoas que estão passando por dificuldade, que necessitam de uma luz, de amor, de paz, de auxílio espiritual. Que Deus Pai Todo-Poderoso e a espiritualidade amiga possa auxiliar a todos que necessitam. Para nós, para mim, para minha família, também eu peço que a gente tenha saúde, inteligência, paciência, sabedoria e que possamos todos ter uma ótima, uma próspera e abençoada semana. E a todos que necessitam também, eu peço que a Deus ajude a que cada necessite, né, dentro das suas necessidades que cada um necessita, que Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, seu Filho amado, auxilie cada um. E assim, com um coração imenso de alegria e gratidão, vou fazer a leitura do Evangelho, o que você pode fazer de forma aleatória ou pode seguir, né, as páginas e fazer uma continuação do começo até o fim, ou pode fazer abrir e ver o que é que vai sair para vocês, né? Porque às vezes tem algumas coisas que a gente precisa ouvir, então quando a gente abre é porque ali tem alguma coisa para nós. Então vamos lá? Então eu abri e eu fiz a gravação de um áudio da leitura desse que eu abri. Que é
a parte do perdão. Então agora eu vou ouvir o áudio e vou sinalizar para vocês conseguirem entender a leitura. Bem-aventurado os que são misericordiosos, no capítulo 10, onde fala sobre o perdão. Aqui no meu é a página 135. Então, perdoai para que Deus vos perdoe. 1. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. 2. Se perdoardes os homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. 3. Se o vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós, com ele. Se vos atender, ganhastes o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe então Jesus: Não, vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É Mateus capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. 4. Agora vem a explicação, né? A misericórdia é um complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando, nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam deferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fé. A outra é calma, plena de mansidão e caridade. Ai daquele que nunca diz, nunca perdoarei. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que evita com delicadeza ferir o amor próprio do adversário, ainda que este caiba inteiramente a culpa. A segunda é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como sou generoso? Em tais circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera, de parte a parte. Não há aí generosidade, mas apenas uma forma de satisfazer ao orgulho em toda contenda. Aquele que se mostra mais conciliador, que prova mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então,
Depois que finalizamos a leitura, geralmente quem tá junto na família, a gente tem o objetivo de conversar sobre o que foi lido. Então, a gente já viu várias vezes essa parte sobre o perdão. É verdade quando fala como que eu vou cobrar que a pessoa me perdoe, mas no momento que eu erro, eu não peço perdão pro colega, ou o contrário, né? Então, a gente tem que parar e pensar como que eu quero que o meu amigo me perdoe pelo que eu fiz de errado com ele, se no momento que alguém errar e vem me pedir perdão, eu não aceito o perdão dele. Não faz sentido, né? Então eu preciso perdoar para eu ser perdoada também. Então, é uma lógica. Então, você vai conversar junto com a sua família sobre aquilo que leu, para ver se compreendeu. Ah, mas eu não compreendi claramente. Volta, lê de novo. Ah, agora tá claro. Às vezes, uma palavra que tá ali não é clara, pesquisa no Google, vê qual é o significado. Ah, entendi. Agora ficou claro. E vão discutir. Depois, discutir no bom sentido, né? Vão conversar. Não é uma discussão, é uma conversa sobre a leitura. Um termo usado de forma errônea, não é uma discussão, é uma conversa saudável. Então, depois que conversaram, que compreenderam, vocês vão se sentir bem. E também vocês sabem que no momento em que vocês estão dialogando, fazendo o evangelho no lar, vocês estão rodeados de espíritos bons e também de espíritos que estão lá para aprender, para aprender e que também precisam ouvir o que vocês estão estudando, né? Falando, orando e assim por diante. Então, na sequência, eu agradeço de novo, peço para que a espiritualidade amiga continue abençoando a minha, a toda a minha família, para que eu tenha uma semana abençoada, maravilhosa, que possam cuidar das minhas idas e vindas no trajeto, né, no caminho para o trabalho, também para casa, para o centro espírita, entre outros locais que eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver, que eu esteja sendo protegida, não somente a mim, mas toda a minha família. E peço sempre para que o meu anjo da guarda esteja sempre comigo e também para minha família, né? Meu esposo, minha filha, meus pais, irmãos e toda a minha família eu sempre peço, e para todos, na verdade. Geralmente também nesse momento é um momento que eu falo para aquela vibração que a gente está emanando naquele momento no evangelho no lar, que essa vibração ela não fique só no meu lar, mas que também ela possa se irradiar e para o lar dos meus amigos, conhecidos, familiares, das pessoas que são desafetos. Eu não falo o termo inimigo, eu acho um termo muito forte, então eu falo as pessoas que são meus desafetos, que também possa chegar essas vibrações boas até essa pessoa, e a todos que necessitam, todos de Blumenau, também de Santa Catarina, do Brasil, do mundo, de todos os países, de todo o universo, da galáxia, e de tudo, e que possa emanar muitas vibrações positivas a todos, levando paz, amor, né? A paz de Deus, o amor de Cristo, e que possa acalmar os corações, levando o conforto, e também aquelas pessoas que estão em guerras, né, internas ou em guerras físicas mesmo em seus países, que possa levar conforto, e que Deus e Jesus Cristo possa auxiliar a cada irmão que necessita de ajuda, de apoio, de amparo. E eu também peço pelas pessoas que têm pensamentos suicidas, e também por todas as pessoas e espíritos que hoje estiverem no Vale dos Suicidas, que eles possam ser resgatados, auxiliados, e que possam ser levados para o plano espiritual para receber toda a ajuda e o amparo de Deus Pai
Todo-Poderoso e Jesus Cristo, seu Filho amado, e de toda a espiritualidade amiga. Eu faço de uma forma calma, junto com a família, conversando. É um momento prazeroso. Mas geralmente o tempo é isso, uns 15, 20 minutos. Eu não delimito um tempo para fazer o evangelho, mas ali eu falo, peço e converso sobre o que vai precisar, vai acontecendo naturalmente. Então assim, já a gente se encaminha para o fim. E aí eu falo, né? Peço para que Deus, Jesus Cristo e a espiritualidade amiga esteja com a gente nessa semana que vai começar, nos abençoando, protegendo, iluminando. Então, finalizo o nosso Evangelho no Lar com a oração que o Senhor nos ensinou. Assim eu falo, finalizo, porque é já para espiritualidade amiga saber, né, que está sendo concluído o nosso Evangelho. Então eu faço a oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não deixeis cair em tentação, livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. E assim agradecemos e finalizamos o nosso Evangelho, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, de Deus, de Jesus Cristo e também da espiritualidade amiga, que assim seja. E assim, depois que a gente finaliza, a gente pode beber água, se está num copo, pode beber ou na garrafa, você é que sabe. Então a água ela vai dar fluidificada, porque no momento que você está fazendo o evangelho, os espíritos amigos já estão fluidificando a água conforme você precisa. Se tiver alguém da casa que está doente, que está precisando de alguma coisa em especial, faz uma garrafa separada para que se possa receber ali o tratamento, uma fluidificação especial para essa pessoa, tá? Não tem problema, pode ser feito assim. Então assim, é isso que eu gostaria de repassar para vocês. Espero que vocês consigam praticar o evangelho em casa, mas adaptem da melhor forma possível, do jeito que vocês acham que é melhor, que se sintam mais confortável, certo? Muito obrigada pela atenção, beijo e que Deus abençoe a todos.